O Sinal dos Quatro. Capítulo 2. A exposição do caso. A senhorita Morstan entrou com passo firme e uma aparência de seriedade. Era uma jovem loura, pequena, delicada, de luvas e vestida com apuro. Apesar disso, havia uma simplicidade e uma sobriedade no seu traje, que sugeriam que ela era uma pessoa de poucos recursos. O vestido era de um bege acinzentado escuro, liso e sem enfeites, e usava um chapéu da mesma cor sombria, só realçado por uma pena branca de um lado. O rosto não tinha feições regulares nem traços de beleza, mas sua expressão era doce e amável, e os seus grandes olhos azuis transmitiam simpatia e espiritualidade. Com a experiência a respeito de mulheres de muitos países de 3 diferentes continentes, nunca tinha visto uma fisionomia em que transparecesse tão claramente uma natureza refinada e sensível. Quando ela se sentou, no lugar que Holmes lhe indicava, tremiam os lábios e as mãos, e ela exibia todos os sinais de uma grande agitação interior. "Procurei-o, Sr. Holmes", disse ela, "porque uma vez o senhor conseguiu resolver uma pequena complicação doméstica que atormentava minha patroa, a senhora Forrester." Ela ficou bem impressionada com sua bondade e sua perícia. "Senhora Cecil Forrester", repetiu Holmes, pensativo. "Creio que lhe prestei um pequeno serviço. Em todo caso, se não me engano, o problema era dos mais simples." Ela não pensava assim. "Mas, pelo menos, o senhor não dirá o mesmo do meu." É difícil imaginar alguma coisa mais estranha, mais totalmente inexplicável do que a situação em que me encontro. Holmes esfregou as mãos e seus olhos brilharam. Inclinou-se na cadeira com uma expressão de intensa concentração no rosto, de traços nítidos como os de um falcão. "Conte o seu caso", disse ele num tom vivo, entusiasmado. Senti que estava numa situação desconfortável e levantei-me, desculpando-me. Para meu grande espanto, ela fez um gesto com a mão e disse: "Se o seu amigo quiser ter a bondade de ficar, me prestará um grande serviço." Voltei para minha cadeira. "Em resumo", continuou ela, "os fatos são estes. Meu pai era oficial no regimento da Índia. Mandou-me para cá quando eu era pequena, após a morte de minha mãe. Mas eu não tinha parentes na Inglaterra. Puseram-me num colégio interno em Edimburgo, e fiquei lá até os 17 anos. Em 1878, meu pai, que era o oficial mais antigo do regimento, obteve 1 ano de licença e veio para a Inglaterra. Telegrafou-me de Londres, dizendo que tinha chegado são e salvo e que eu viesse logo. Deu o endereço do Hotel London. A mensagem, lembro-me bem, estava cheia de bondade e amor. Logo que cheguei a Londres, fui ao London e me informaram que o capitão Morstan estava hospedado lá, mas que saíra na noite anterior e ainda não voltara. Esperei o dia inteiro sem ter notícias dele. Nessa noite, a conselho do gerente do hotel, comuniquei o fato à polícia, e na manhã seguinte publicamos um anúncio em todos os jornais. As nossas indagações não deram nenhum resultado, e desde esse dia nunca mais ouvi uma palavra a respeito de meu pai. Ele voltou à pátria com o coração cheio de esperança, pensando que ia encontrar um pouco de paz e conforto, e, em vez disso, ela pôs a mão na garganta, e um soluço sufocado interrompeu a frase. "Quando foi isso?" perguntou Holmes, abrindo seu caderno de anotações. "Ele desapareceu no dia 3 de dezembro de 1878, há quase 10 anos. E a bagagem?" "Ficou no hotel. Não se encontrou nada ali que fornecesse uma pista, roupas, livros, e uma porção de coisas das Ilhas Andamã. Ele era um dos oficiais encarregados da guarda dos degredados ali. Ele tinha amigos aqui. Que eu saiba, só um, o Major Shelton, do mesmo regimento, o 34 de Infantaria de Bombaim. O Major viera há algum tempo antes e morava no Alto Norwood. É claro que entramos em contato com ele, mas o Major nem sabia que seu colega estava na Inglaterra. Um caso singular", observou Holmes. "Ainda não lhe falei do detalhe mais estranho do caso. Há mais ou menos 6 anos, para ser mais exata, no dia 4 de maio de 1882, apareceu um anúncio no Times pedindo o endereço da senhorita Mary Morstan e afirmando que era um assunto do interesse dela. Não dava nome nem endereço. Nessa época, eu tinha começado a trabalhar na casa da senhora Cecil Forrester como preceptora. Aconselhada por ela, publiquei o meu endereço na coluna de anúncios. No mesmo dia recebi pelo correio uma caixinha de papelão que continha uma pérola muito grande e lustrosa. Mas não havia nada escrito.
Desde então, todo ano, na mesma data, recebo uma pérola igual dentro de uma caixa igual sem a menor indicação do remetente. Foram examinadas por um perito, que disse serem de um tipo raríssimo e de valor considerável. Podem verificar que são belíssimas, disse. Ela abriu uma caixinha e mostrou-me 6 pérolas, das mais bonitas que eu já vira. A sua exposição é interessantíssima, disse Holmes. Aconteceu mais alguma coisa? Sim, senhor. Hoje mesmo. E foi por isso que eu vim aqui. Esta manhã recebi esta carta. Talvez seja melhor que o senhor mesmo leia. Obrigado, disse Holmes. O envelope também, por favor. Carimbo postal Londres, SW data 7 de julho. A marca de um polegar no canto. Provavelmente do carteiro. Papel da melhor qualidade. Envelope de 6 pence o pacote. Homem cuidadoso no seu papel de carta. Nenhum endereço. Esteja na terceira pilastra do lado esquerdo do Lyceum Theatre esta noite, às 19 horas. Se estiver desconfiada, traga 2 pessoas amigas. Você tem sido lesada, mas lhe será feita a justiça. Não traga a polícia. Se trouxer, estragará tudo. Seu amigo desconhecido. Na verdade, isto é um belo misteriosinho. O que pretende fazer, senhorita Morstan? É exatamente o que eu queria lhe perguntar. Neste caso, certamente devemos ir, a senhora e eu. Sim, o Dr. Watson é o homem ideal. A carta diz 2 amigos. Ele e eu já trabalhamos juntos antes. Mas será que ele vai querer ir? Ela perguntou com uma súplica na voz e no olhar. Ficarei muito orgulhoso e feliz, eu disse com veemência, se puder ser-lhe útil. Vocês são muito bons, ela respondeu. Vivo muito isolada e não tenho amigos a quem recorrer. Devo estar aqui às 6 horas, não? Sim, mas não pode se atrasar. Há um outro ponto ainda. A letra da carta é a mesma das caixas das pérolas. Tenho-as aqui, disse, mostrando 6 pedaços de papel. A senhora é uma cliente modelo. Tem a verdadeira intuição das coisas. Deixe-me ver. Holmes espalhou os papéis sobre a mesa, olhou alternadamente para todos eles. As letras estão disfarçadas, menos a da carta, mas não pode haver dúvida quanto ao autor. Veja como irresistível e sai natural e a volta do S final. Sem dúvida, foram feitos pela mesma pessoa. Eu não gostaria de dar falsas esperanças, senhorita Morstan, mas existe alguma semelhança entre esta letra e a de seu pai? Não pode haver nada mais diferente. Imaginava ouvir isso mesmo. Bem, estaremos esperando às 18 horas. Deixe que estes papéis fiquem comigo. Até lá vou examinar a questão. São apenas 15. Até logo. Até logo, disse a nossa visita, e com um olhar bondoso e inteligente para nós, tornou a guardar no seio a caixinha das pérolas e saiu apressada. Fiquei à janela vendo caminhar rapidamente pela rua, até que o chapéu bege de pena branca desapareceu no meio da multidão. Que mulher atraente, eu disse ao meu companheiro quando voltei. Ele encherá de novo o cachimbo, e estava recostado com os olhos fechados. Disse indolentemente. Eu não reparei. Na verdade, você é um autômato, uma máquina de calcular. Às vezes, há em você alguma coisa positivamente desumana. Ele sorriu tranquilamente. É muito importante não deixar que as características pessoais influenciem nosso julgamento. Para mim, um cliente é uma unidade, apenas um dado de um problema. Os fatores emocionais são adversários da clareza de raciocínio. Eu asseguro-lhe que a mulher mais encantadora que já conheci foi enforcada por ter envenenado 3 criancinhas para receber o seguro de vida. E o homem mais repelente que conheço é um filantropo que já gastou quase $500 mil com os mendigos de Londres. Mas neste caso, eu nunca faço exceções. Uma exceção contesta a regra. Já teve oportunidade de estudar o caráter pela escrita? O que acha das garatujas deste sujeito? É uma letra legível e regular, respondi. Um homem ocupado com certa força de caráter. Holmes meneou a cabeça. Olhe para as letras de haste. Mal chegam à altura das pequenas. Aquele D podia ser um A e podia ser um E. Pessoas de caráter sempre diferenciam as letras de haste, por mais ilegível que seja a sua caligrafia. Há hesitação no K e a autoestima nas maiúsculas. Vou sair agora, tenho de obter algumas informações.
Recomendo-lhe este livro, um dos mais notáveis já escritos, Martyrdom of Man, de Vivor Reage. Estarei de volta dentro de 1 hora. Sentei-me junto à janela com o livro na mão, mas meus pensamentos estavam muito distantes das especulações ousadas do autor. Meu espírito foi atrás da nossa visita, o seu sorriso, o tom quente e profundo da sua voz, o estranho mistério que pesava sobre a sua vida. Se ela estava com 17 anos na época do desaparecimento do pai, devia ter agora 27. Doce idade, quando a mocidade perde sua inibição e torna-se mais sensata pela experiência. Então sentei-me e fiquei meditando até que os meus pensamentos se tornaram tão perigosos que corri para minha escrivaninha e mergulhei furiosamente no mais recente tratado de patologia. Quem era eu? Um cirurgião do exército, com uma perna fraca e uma conta bancária ainda mais fraca, para ousar pensar em coisas assim? Ela era uma unidade, o dado do problema, nada mais. Se meu futuro era negro, seria melhor encará-lo como um homem do que tentar iluminá-lo apenas com castelos baixos.